Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live Seu Lugar no Mundo. Aqui a gente bate um papo descontraído sobre carreira artística, sobre ferramentas que você pode usar para potenciar o seu lançamento no mercado. Eu sou a Carla Muga e eu treino pessoas para que elas se posicionem de forma profissional no mercado audiovisual. Dito isso, eu quero fazer uma pergunta para você, artista. Você sabe improvisar? Como é que anda a sua confiança criativa? Você fica confortável com as técnicas de improvisação? O que é improvisação para você? Improvisação não é trabalho de ator preguiçoso que não decora texto e acha que depois vai ter uma visitação do Espírito Santo e vai dizer qualquer coisa que faça sentido. Gente, se você pretende se tornar um ator de alta performance, eu sugiro que você não saia daí antes de ter certeza que entendeu direitinho que raio de superpoder é esse que os atores que se formam no teatro têm, que é a técnica de improvisação teatral. Ela é um dos pilares de formação do artista, tá? Importante dizer que mais frequentemente nas escolas de teatro. Se você for fazer um curso mais voltado para o acting do vídeo, talvez você não entre em contato com essa ferramenta, mas tem solução. E era sobre isso que eu queria falar hoje. Você sabia que você podia treinar, você pode treinar sozinho improvisação teatral? Ah, pois é. É verdade. Mas se você me disser assim, Carla, eu não quero nada com teatro, para que eu quero improvisação teatral na minha vida? Para muita coisa. Não tem problema que você não queira nada com teatro. Se você quiser ser influencer, se você quiser ser um comunicador, se você quiser ser um bom orador, um bom palestrante, cara, a gente sempre fala com uma outra pessoa, a gente está sempre se comunicando com um outro ser vivo. E se você fala com outro ser vivente na face da Terra, você só tem a se beneficiar das técnicas de improvisação teatral. Bom, dito isso, vou dizer que não estou trazendo aqui nenhum conteúdo novo, né? O improviso é uma técnica bastante antiga, inclusive no século XV a gente já tinha as companhias de comédia dell'arte treinando, praticando, vivenciando o improviso teatral. O lance é que existem diversos níveis de improvisação e você não precisa começar pelo escalando o Monte Everest. Você pode começar aqui por baixo, de uma forma mais discreta, jogando ainda no seguro, e aí você vai ganhando corpo para aumentar o nível de desafio e também o resultado da sua performance, tá? Eu quero hoje me focar no benefício da prática do jogo teatral no seu processo de formação como artista. Esse é um módulo que a gente tem no nosso curso no Alma Criativa. Tá? O Alma Criativa é composto de algumas ferramentas para que você entenda como é que um ator pensa, como é que ele levanta os seus personagens, e um dos módulos que está lá é o módulo de improvisação teatral. Não fosse assim, eu estaria negando as minhas origens. Eu sou cria do teatro tablado, então eu tenho aqui nas veias a improvisação teatral como, sei lá, talvez a perna mais importante do meu tripé de formação artística, tá? Eu costumo dizer que existe um antes e um depois na vida do artista que treina as técnicas de improvisação teatral. Você aumenta exponencialmente a sua confiança criativa, você aumenta a sua capacidade de concentração e foco em cena, você ganha agilidade para se colocar naquele lugar rapidamente do faz de conta e aquela pergunta mágica que você tem que responder, e se fosse verdade, e se fosse comigo? É essa elasticidade que o jogo da improvisação teatral treina no artista, tá? Lembrando, a gente já falou isso aqui em várias lives, mas nunca é demais lembrar que um bom ator é aquele que sabe que é de mentira, mas faz como se fosse de verdade. Então, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de se colocar em circunstâncias, é alguma coisa que a gente treina muito nas técnicas dos jogos de improvisação teatral. Bom, vamos falar aqui dos jogos de improvisação teatral, não dos jogos. Antes eu quero falar de uma outra coisa. Você sabia que até no cinema
a improvisação teatral já foi usada, né? Tem um filme que se chama Contra Todos, por favor, não confundir com a série Um Contra Todos, que o Roberto Brindelli, aquele que fez a live com a gente ontem, participa. Se você não assistiu, corre para assistir. O Contra Todos é um filme brasileiro de 2003, do Roberto Moreira, tá? Com a maravilhosa Leona Cavalli e com o Ailton Graça. Esse filme do Roberto Moreira tem um processo de preparação muito curioso. Os atores nunca tiveram um contato durante o processo de ensaio com o script, com o guião, com o roteiro. A dinâmica de ensaio, reza a lenda, era sempre uma dica de improvisação para cada personagem, que eles sabiam mais ou menos a descrição, o briefing dos seus personagens, porque o Roberto passou antes, e aí, a cada dia de ensaio, eles iam construindo mais uma circunstância, mais um plot que ele tratava no filme. É um processo, no mínimo, curioso, o resultado do filme é, no mínimo, curioso. Eu, particularmente, como preparadora, prefiro old school, prefiro trabalhar em cima de um roteiro, acho que pode ser meio caótico no set, dependendo da experiência também do realizador, né? Lembrando que tem realizadores que estão mais confortáveis com a direção de ator, lembrando que tem realizadores que estão menos confortáveis com a direção de atores, estão mais confortáveis com a fotografia do filme, com a própria narrativa. Isso vai um pouco do perfil de realização. Mas para alguém que não controle muito bem a direção de atores, não ter um guião pode ser caótico no set, né? Eu gosto de seguir o texto, eu acho que o texto ajuda pra caramba. Isso não quer dizer, como o Roberto mesmo ontem contou pra gente, um realizador como o Breno, por exemplo, que acha que aquela cena não faz mais sentido e a obra é um organismo vivo e muda o rumo, aí sim vem uma necessidade do ator realmente dominar a técnica de improviso, para no momento em que aquilo for sugerido ou pedido pelo realizador, conseguir dar a volta e não estar engessado no seu processo de criação ou naquilo que o ator achava que era a sua verdade absoluta em relação a por onde conduzir o personagem, né? Ninguém tem uma verdade absoluta em se tratando de processo de criação de personagem, é uma obra de várias pessoas ao mesmo tempo, né? Colaborativa. Esse exemplo do filme do Roberto, do Contra Todos, é um ótimo exemplo de que o improviso pode ser útil na vida de um artista que quer se jogar no audiovisual e não quer nada com o teatro. Depois, também lembrando ontem do que o Brindelli falou, repetindo o que ele falou, trabalhar com um realizador que, de repente, no set te propõe alguma coisa completamente fora daquilo que estava previsto, mesmo que esse não tenha sido o acordo no momento do ensaio, seja uma necessidade, uma urgência que surge no set, um ator que sabe improvisar vai estar mais confortável, né, na hora da direção. A gente falou isso também na nossa live de casting, o quão importante é você estar confortável com pedidos diferentes que um diretor faça no momento de um teste de elenco. Você preparou alguma coisa em casa, você levou a sua abordagem, a sua proposta, mas você vai chegar lá e você sabe que o trabalho do cara é te pedir alguma coisa diferente para saber se você entrega isso, se você tem condições de responder aos pedidos da direção. Então, improvisação exige alguma confiança, você só improvisa em cima daquilo que você conhece, tá? Vamos derrubar aquele mito de que você improvisa porque você esquece ou porque você não conhece ou não sabe anteriormente. A gente improvisa em cima de elementos que estão aqui dentro da nossa cabeça. A gente junta essas peças, essas vivências e transforma em alguma coisa nova. Onde você pode estudar improvisação teatral além do Alma Criativa? Você pode estudar, se você estiver no Rio de Janeiro, eu recomendo que você tenha aí na sua lista de desejos uma passagem pelo Tablado, que eu considero o berço da Escola do Improviso no Rio de Janeiro. Existem outros lugares muito interessantes, mas o meu de preferência, de eleição, é o Teatro Tablado.
Agora que você já entendeu um pouquinho no que consiste essa técnica, eu vou pedir para você pensar de que maneira você acha que você poderia treinar isso sozinho. Como é que você acha que você se desafiaria a treinar improvisação teatral sozinho? Você pode começar treinando pela sua observação, né? O exercício de pensar circunstâncias prévias. Então, imagina o seguinte cenário: você está no banco, tem uma fila enorme e tem duas pessoas à sua frente conversando. E você começa a se perguntar de onde vêm essas pessoas, o que elas vão fazer ali no caixa na sua frente, se elas vão levantar, sacar o dinheiro para pagar uma dívida ou se para pagar um resgate. E você começa a fazer essas perguntas absurdas, que parecem absurdas, mas que ajudam a gente a pensar fora da box. Isso é um exercício de improvisação. Improvisação em cima daquilo que você está vendo, não é? De começar a criar histórias à volta do personagem. Lembrando sempre que o roteiro é o personagem e a sua história, a sua coisa, o seu conflito. Então, adquira esse hábito de olhar para as coisas e transformar essas coisas em cena. Se você precisa gerar conteúdo como ator, esse é um ótimo exercício para você se colocar aí na linha dos insights para produzir coisas interessantes e que vão conectar com a realidade, né? Porque você está indo se inspirar lá na vida real. O ator de teatro, ele consegue improvisar, né? E aí é onde faz todo sentido o que eu acabei de dizer, que você precisa ter conhecimento prévio para improvisar, né? Ninguém pode improvisar um omelete se não souber quais são os ingredientes necessários para fazer o omelete. Então, para improvisar dentro do teatro, que tem uma história fechada, que não é o teatro ginástica, esse teatro de campeonato que a gente conhece hoje como o teatro do improviso, que os barbichas fazem tão bem, e outras companhias espetaculares, você só consegue improvisar se você esquece o texto, porque você sabe o contexto, né? Então, o conhecimento prévio é uma condição para o cara improvisar. Ele não improvisa em cima do que ele não sabe, tá? Nesses teatros desafio, um grande desafio é você se jogar muito rapidamente na coisa sem pensar muito sobre ela, né? E aí é surpreendente o estado de presença dessas pessoas, a máquina que é esse cérebro de juntar insights e produzir alguma coisa aqui que a gente acredita, né? Porque se a plateia ri, é porque a plateia se identifica, né? Não é tão absurdo quanto isso. Pode ser absurdo, mas ainda assim as pessoas se identificam. Então é engraçado esse lugar do teatro de improviso, essa agilidade mental que esse artista desenvolve, mas que não é disparatado. Ele acessa aqui uma informação que faz todo sentido para a plateia, né? Que a plateia conecta mesmo. E é isso, cara. Lembra que o momento da improvisação é um momento em que você vai visitar essa informação que está aqui no teu HD, que você revive algumas memórias, e embora você faça isso, de repente, com experiências do passado, você está indo lá pescar isso, mas para entregar em modo presente. Porque você, no teatro de improviso, você atua numa circunstância no momento presente, você está resolvendo a situação no momento presente. Você tem a experiência adquirida lá atrás, você puxa daqui e transforma isso em tempo real. Exige técnica, exige treinamento. Por isso, comece a treinar em casa, se desafie a se colocar nesse lugar do improvisador. Tem tanta coisa bacana hoje na televisão. Vou ficar voltando no Roberto, porque não tem como. Ele ontem deu uma aula e de coisas que eu super acredito. A gente é o que a gente faz com a nossa história, né? Com as nossas vivências. Então, assim, um artista precisa viver, e precisa viver em várias dimensões, inclusive consumindo coisas para transformar essas coisas em outras coisas, né? Então, quanto mais você lê, quanto mais filmes você assiste, quanto mais espetáculos você assiste, quanto mais peças teatrais você lê,
mais informação, mais vivência você tem aqui dentro e parâmetros para transformar isso aqui em algo incrível na hora da cena. Essa matéria-prima, ela tem que ser cultivada, tá? Você é responsável por isso, por buscar essa informação. Vou deixar aqui uma dica para vocês de bibliografia, que eu super recomendo para quem quer se aventurar, carreira solo, assim, ainda antes de se inscrever em algum curso. Tem um livro incrível que é uma espécie de um fichário da Viola Spolin, uma autora e diretora de teatro americana que foi considerado por muito a mãe ou a avó do teatro de improviso. Tem vários níveis de desafio, você pode começar jogando pelos níveis mais baixos e escalando até chegar no Everest. Outra coisa que pode ajudar muito no processo de improvisação é você entender como construir uma história, como construir uma narrativa. Para você entender, para você desenvolver essa linha de raciocínio, um livro fantástico é o Manual do Roteiro do Seedfield, tá? É uma leitura obrigatória para quem quer produzir conteúdo ou contar qualquer tipo de história. Pode ser para escrever publicidade, você tem que entender o que esse cara fala sobre escrita de roteiro, tá? Gente que se deu bem aí no mercado recentemente, que estoura, que faz sucesso nas redes e que controla a técnica de improvisação teatral. Tata Werneck, né? Incrível entrevistando, uma presença de palco enorme, uma presença como artista, uma agilidade mental. O Rafael Portugal, o Rafael Infante, eles também são excelentes no tal gênero que eu falei, que o Comédia Central, o Comedy Central faz, que é o tal teatro esporte ou match de interpretação. É um nome moderninho que deram para o teatro de improviso. Nada mais é do que uma batalha entre dois grupos ou dois atores distintos. Na verdade, não é uma batalha, mas é um challenge, é um bate-bola. E os barbichas, para mim, são imbatíveis nisso. Aonde mais o improviso ajuda as pessoas? Olha, outro dia uma aluna disse uma coisa para mim incrível. Ela desenvolve games e é jogadora também. Eu não conheço exatamente esse universo dos jogos, mas eu sei que é uma questão de você interpretar personagens. E ela dizia que o criador do jogo estava dizendo que ela não estava vivendo com tanta verdade de que maneira os jogos de improviso podem ajudá-la a entrar mais no personagem. Claro que se podia, claro que pode, não é? Nada mais é você entrar, se colocar nessa circunstância, se colocar na pele do personagem, se colocar nesse lugar. Isso é um pouco o que os atores fazem, não é? Sendo que a experiência do game é um pouco diferente, porque o jogador, a ideia de quem desenvolve o jogo é que o jogador tenha uma experiência ativa como personagem, como parte daquilo, como parte da história. E nós, enquanto atores, não estamos ali para sentir nada efetivamente, não é? Nós somos esse canal de atribuir significado às palavras para que o espectador sinta. Mas aqui há um twist engraçado, que a gente pode dizer que os jogos de improviso também podem ajudar as pessoas que gostam dos games a entrarem mais rapidamente nos seus personagens. Outro lugar que eu acho que se beneficia muito da capacidade de improvisação, também falava com essa aluna, com a Laís, que deve estar por aí hoje. Tem a Laís e tem a Thaís. Eu sempre troco o L pelo T e o T pelo L. Elas fazem aulas seguidas. Nas apresentações. Apresentação, né? Hoje em dia, todo mundo tem algum recurso audiovisual, na maior parte das vezes, todos nós que trabalhamos online, dando aulas ou dando
palestra ou atendendo pessoas, podemos ter um PDF, um PowerPoint, alguma coisa para apresentar junto com o recurso oral. Mas a parte visual é uma síntese daquilo que você está entregando, né? A maior parte está na palavra mesmo, está no teu discurso, e ele acaba por servir como um guia da sua linha de raciocínio. E se foi você, inclusive, quem produziu esse PDF, ele acaba funcionando para você como um exercício de mapa mental. Você olha para aquilo e você vai conectando as ideias, aquilo vai te ajudando a construir e a manter a sua linha de raciocínio. Então, quando você se perde, você olha para o seu mapa mental, para a sua apresentação, como você construiu aquilo, tá lá, olha a importância do saber prévio, né, do ter estudado previamente o tema. Vai fazer com que você improvise com mais confiança, né? Confiança criativa é uma coisa que se treina, que se estuda, tá? Que se pratica, que se adquire praticando. Pode ser que você precise improvisar por uma questão técnica, né? Nem sempre a gente improvisa por erro, né? Às vezes acontece um acidente, por exemplo, o teatro pode ser super possível que alguém saia de cena para trocar um figurino e o zíper não sobe. E tu tá vendido ali no palco naquele momento. Faz o quê? Não é? Alguma coisa vai ter que ser feita enquanto a outra criatura não entra no palco. E esse o que vai ser feito tem muito a ver com a obra com a história que você precisa terminar de contar. Se o seu personagem pode fazer alguma coisa nesse lugar de espera, e quem sabe não seja a sua oportunidade de improvisar um solo da sua personagem, né? Não sei com o quê, mas o estado de presença e o conhecimento da obra e o domínio da obra vão te ajudar a encontrar uma solução, né? Conectar com o ambiente que a personagem está inserida e improvisar alguma coisa como se, sei lá, né? Se eu estivesse na sala da minha casa com a espera de visitas e o que é que eu faria se a visita não chegasse. Pode ser esse momento. Então, a capacidade de improviso vem muito do que você conhece a respeito da obra para poder encontrar uma solução de alguma coisa que eventualmente aconteça. Por que eu falo tanto de improvisação teatral no método Alma Criativa? Porque eu acho que essa agilidade mental é alguma coisa que o artista precisa para a vida. Improvisação teatral, a improvisação, a criatividade, né? A improvisação gera essa potência de criatividade, eu brinco, transforma o cara numa usina de ideia, né? Aquele cara que é até chato, que você fala alguma coisa, ele já tem uma solução para aquilo. Ele está sempre pensando em solução. São pessoas extremamente criativas, né? Nada é um problema, tudo vira uma solução. E isso na vida é ótimo, porque a tua capacidade de flexibilizar e transformar o limão na limonada ou na torta de limão aumenta grandemente. Então, eu acho que esse é um recurso que todo artista deveria utilizar, né? Que deveria cultivar, um recurso que todo artista, uma habilidade que todo artista devia treinar. Por isso eu insisto tanto e dediquei um módulo do Alma Criativa exclusivamente ao treino da improvisação teatral, pelo menos para sensibilizar vocês a essa ideia, dizer que é algo que é super possível de se treinar sozinho, tá bom? Para não dizer que eu acho que tem muita gente que gosta de rir e que hoje o que a gente mais consome do improviso está relacionado à comédia, e a população está precisando rir, né, gente? Se eu puder partilhar alguma coisa, eu prefiro partilhar alegria do que tristeza. Eu prefiro entregar boas notícias e arrancar sorrisos do que lágrimas, embora tenha uma veia dramática potente. E o Brecht dizia que o teatro devia ser como o futebol, capaz de mobilizar o público como num estado, né? Eu acho que o Brecht não tinha noção do que ia acontecer em termos de tecnologia, de espaço de partilha de arte,
Imagina, gente, hoje é mais fácil você chegar a, sei lá, triplicar a sua plateia se você dominar o idioma que se fala aqui nessa rede social, nesse exato momento. Você tem esse alcance, você pode galgar esse alcance, você pode construir esse alcance, né? E as pessoas gostam de rir. Eu tenho amigos que, inclusive, têm no calendário diário, no bloquinho de notas, um alarme lá para pelo menos 2 minutos ao dia cultivar o riso. E param para ver pegadinha, para assistir uma piada, para ver um vídeo engraçado na internet. Olha, fica a dica aí de produção de conteúdo que conecta com a audiência, aquilo que faz rir, aquilo que traz leveza, né? E a galera da comédia é boa no improviso. Comédia é tempo, comédia é ritmo, né? Comédia exige muito, muito treino. Aliás, eu acho que fazer rir é infinitamente mais difícil do que fazer chorar, né? Mas também é muito chato tentar ganhar o riso pelo riso, né? Essa coisa do ser o palhaço de plantão. Não é disso que eu estou falando, não, tá? Estou falando de uma outra forma de humor, que eu acho que é bem inteligente, que consegue discutir bastante coisa e conectar com muita gente. A gente pode pensar em improvisar em cima de textos que já existem também, um pouco seguindo aqui o caminho da comédia dell'arte. Você pode, às vezes, colocar personagens que já existem para improvisar em circunstâncias adversas. Por que não pegar um Romeu e Julieta e colocar num cenário completamente diferente? Eu acho que se você conhece profundamente a história desses personagens, você pode tirar ele da sua obra e levar, né, daquela obra, daquele contexto, e levar para um outro lugar. O teatro clássico já fez isso tantas vezes, já fez montagens mais modernas do Romeu e Julieta, já contextualizou. Então, assim, seguindo essa linha de raciocínio, você pode improvisar em cima de coisas que são super tradicionais. Deixa eu ver se tem perguntas aqui para trás. Bom, gente, hoje eu não queria me estender muito, só queria deixar mesmo essa reflexão sobre a importância da improvisação teatral na formação de um artista, mas não só. Do teatro tablado saíram pessoas incríveis, profissionais incríveis em outros setores, para outros setores, que não só a indústria do entretenimento, né? O teatro é uma ferramenta super poderosa para a gente se conhecer também. Não é o lugar do ator fazer terapia. Não estou dizendo isso nem pouco mais ou menos, mas eu acho que ele acaba por prestar um serviço muito grande e gostaria que todas as pessoas tivessem um voucherzinho de acesso a um curso de teatro uma vez na vida, porque podem experienciar coisas que às vezes passam uma eternidade, né? Uma existência inteira sem conectar, nesse lugar de se observar, de observar o outro, de descobrir emoções, de conectar com emoções e poder falar coisas através da boca de outros personagens que não o seu. Às vezes, esse exercício da figura dissociada, de enxergar aquilo na pele de outra pessoa, nos ajuda a entender muita coisa. E no teatro a gente brinca com esses dois momentos. Tem um momento que você está completamente associado à cena e tem um momento que você está dissociado, para entender, né? Ver de uma outra perspectiva, ver como é que a coisa rola de uma outra perspectiva. E se não tem mais perguntas, eu vou começar a me despedir de vocês, dizendo que, por favor, continuem mandando mensagens, dizendo sobre o que mais vocês querem que eu fale, que outras dúvidas vocês têm sobre a carreira, sobre posicionamento, sobre produção de conteúdo, sobre estratégias, tá bom? Espero ter contribuído um pouquinho mais
inspirado um pouquinho mais a sua vida e te empoderado para amanhã, quem sabe, você acordar um pouco mais forte, mais corajoso e, quem sabe, produzindo um conteúdo relevante para encontrar o seu lugar no mundo, tá bom? Beijo e até amanhã.